Olá, bom dia, espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos fazer a nossa revisão sobre a carta do leitor, para quando for ao fazer algum vestibular ou fazer alguma prova, vocês lembrarem do que contém a carta do leitor, certo? Então, como de costume, nós vamos ter o sumário, que é o nosso direcionamento durante o estudo. Então, nós vamos ter o conceito, o gênero, nós vamos ter a parte do periódico da carta e as características, o que eu posso utilizar, o que eu devo utilizar dentro de uma carta. Então, é um conceito, É um tipo de carta. Então, se é um tipo de carta, é o tipo epistolar. Por quê? Nessa parte epistolar, nós vamos ter o seguinte, Nós vamos ter todos aqueles elementos de uma carta, certo? Então, quais são os elementos de uma carta? É data, local, o mês, o ano, o vocativo, o corpo da carta, a despedida, e a assinatura. Então, nós vamos ver que a carta do leitor, ela vem antes de uma carta comum, certo? E ela vai passar por um processo. Então, nós vamos ler aqui o conceito e a gente vai detalhando aos poucos. É um tipo de carta, gênero epistolar. Acabei de falar para vocês porque ela vem de uma carta comum e tem que ter todos os elementos de uma carta comum, Veiculada geralmente em jornais e revistas, onde ela pode aparecer, quais são os veículos de comunicação, certo? Em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar sua opinião. O que é o periódico, O periódico é o espaço onde a carta do leitor vai ser publicada, Então, a maioria dos periódicos reserva um espaço em sua publicação para que o leitor envie sugestões, pedidos de correção e críticas em relação à matéria das edições anteriores. Então, o periódico é o espaço na revista ou no jornal aonde a pessoa escreve e ela vai ser publicada. O periódico é onde a carta do leitor será publicada para os leitores do jornal ou da revista. É nesse espaço que se garante a intenção entre a publicação e o leitor, o qual atua diretamente sobre o que foi dito, certo? Então, tá aí o que é o periódico. Como teve alguns alunos que quase véspera da prova vieram e me perguntaram, o que seria o periódico, se colocava o título, se teria vocativo numa carta. Então, tem todas essas possibilidades dentro de um texto, principalmente referente à carta. Então, nós vamos para as perguntas que surgiram, algumas dúvidas na hora que estavam fazendo a prova. Então, quais são as características da carta do leitor? Então, a primeira característica, os textos, como vai ser publicado, os textos são breves e escritos em primeira pessoa, certo? Essa primeira pessoa é a primeira pessoa do singular, porque é você quem está opinando, ou sou eu que estou opinando, Tia Kilvia está opinando. Então, quando eu for fazer a carta do leitor, eu vou escrever em primeira pessoa, porque é uma opinião sua sobre a leitura de alguma matéria, de um texto ou de um jornal. Então,
é a minha opinião, é o meu ponto de vista nesse momento da carta do leitor. O outro ponto, certo? Vai ter que ter temas atuais e de caráter subjetivos. Olha, temas atuais nós temos vários, né? Que atingem a nossa sociedade. E de caráter subjetivo, nós também temos. Porque se é um subjetivo, se é de caráter subjetivo, o texto tem que ser subjetivo, é porque esse texto vai conter só a expressão que você tem, só a maneira que você tem de pensar. Porque eu posso lhe apresentar esse objeto aqui, ó, e pedir que você descreva, certo? Aí, esse objeto. Todos vão me falar que é uma caneta de cor prata, de cor vermelha. Então, isso chama-se uma parte objetiva do texto. Mas quando parte para uma parte subjetiva, cada um vai dar a sua opinião sobre esse objeto. Se vai gostar de escrever com essa caneta, por que você vai gostar de escrever com essa caneta? Então, quando parte já para a opinião, cada um vai dizer o que gosta e o que não gosta dessa caneta, certo? Ou por causa do bico da caneta, porque é grossa e deixa a caligrafia feia, ou porque ela solta tinta demais. Então, cada um vai dar uma opinião, por isso que o texto passa a ser subjetivo, certo? Porque é o ponto de vista e a maneira como cada um analisa o texto ou um objeto que está à sua frente. Depois nós vamos ter uma linguagem simples, clara e objetiva. Olha, a linguagem simples é a linguagem da gramática. Eu não vou poder escrever da maneira como eu falo no dia a dia. Eu vou ter que escrever de acordo com aquilo que a gramática me coloca, né? Como assim, professora? Olha, dentro da gramática, na hora da produção textual, vocês têm que conhecer as regras gramaticais, como a parte da acentuação, separação de sílaba, concordância verbal, concordância nominal, conjugação verbal, né? A utilização de preposições e conjunções dentro de um texto. Isso faz com que vocês escrevam um texto claro, porque vocês irão utilizar os elementos de coesão textual, certo? Se eu conheço as regras gramaticais, eu vou ter a possibilidade de escrever um texto com clareza. E objetivo. Ora, como é que é objetivo e subjetivo ao mesmo tempo, professor? Objetivo, eu pedi a vocês nesse instante, quando eu apresentei a caneta, né? Eu pedi que vocês me descrevessem, né, aquele objeto. E depois, qual seria a opinião de vocês sobre aquele objeto? Pois, da mesma maneira, acontece com os textos, certo? Ela é objetiva, ela tem uma finalidade, ele tem um objetivo. E a carta do leitor, ele tem um objetivo, é de saber o que o público dele quer saber na próxima edição da revista. Aonde a revista foi falha? Porque na hora que eles dão esse espaço para o público da revista, para os leitores, eles estão sujeitos a críticas construtivas como críticas destrutivas, né? As construtivas é onde você elogia, onde você pode sugerir, certo? A destrutiva é quando você fala do que você não gosta, né? Mas de uma maneira agressiva, que não tem necessidade, muitas vezes dentro do texto, certo? Então, a carta do leitor não é para você agredir a revista, é para você opinar sobre a matéria. Se teve uma matéria que não foi clara, que você peça mais esclarecimento. Então, tudo isso faz parte
da linguagem. Então, ou seja, se eu conheço as regras da gramática, eu vou ter um texto claro. Eu vou ter clareza das minhas palavras e vou ser objetivo. Presença de destinatário e remetente. Destinatário, vocês já estão sabendo, né? Pode ser a revista ou a pessoa responsável da revista ou do jornal. Remetente serão vocês, né? Que irão escrever essa carta. O texto é expositivo e argumentativo. Foi por isso que eu falei nesse exato momento. Quando você descreve o tema, você fala sobre o tema, você está informando o que você leu, certo? Quando parte para a parte argumentativa, você vai expor a sua opinião sobre aquele determinado tema que você expôs naquele exato momento. Pronto. Aqui nós chegamos ao final de mais uma aula, né? Ao término de uma aula. E espero que vocês tenham gostado da revisão. Aqui vai uma pequena atividadezinha. Essa daqui, 45 e 46, é da apostila, certo? Produção textual, as páginas 22 e 23. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, se Deus quiser.